O discurso segue a estrutura do sistema retórico, as partes do sistema retórico. Ou seja, na dispositio, ele vai, ou seja, na organização do discurso, ele vai distribuir as partes, né, do texto conforme as convenções que eram próprias da retórica. Nesse caso em particular, a narratio dispensa os argumentos normalmente utilizados para sustentar a propositio, que é o tema, a ideia que ele quer defender, a tese. Então, após o exordium, em que se apresenta o caso e o estado de defesa até ali, segue-se diretamente para a refutatio, quando Cícero reduz a mera boataria às acusações menores. A refutação dos elementos que constituem os delitos que teriam sido cometidos por Célio é praticada de modo que bastante apropriado ao caso, pois a intenção anunciada de Cícero é justamente desqualificar as acusações, tornando-as inválidas, ao invés de elaborar contra-argumentos ou mesmo sustentar pontos de vista em defesa do seu cliente. A argumentatio, propriamente dita, aparece somente num único ponto que merece a atenção de Cícero, a acusação de tentativa de assassinato, que ele sobrepuja rapidamente. É perfeitamente compreensível, nesse ponto, né, na argumentatio, que Cícero concentra sua estratégia argumentativa, pois é quando ele aproveita para direcionar sua invectiva sobre Cláudia, na intenção de, indiretamente, atingir seu arqui-inimigo Cláudio. A estratégia estabelecia uma analogia entre Cláudia e Célio e as personagens do teatro cômico latino, nas figuras da Meretrix e do Adolescens. Então, a estratégia argumentativa de Cícero vai ser fazer uma grande metáfora do processo, da história, com o teatro, especificamente a comédia. Ele usa outros elementos, mas principalmente a comédia. E coloca Célio como o Adolescens, da comédia, e Cláudia como a Meretrix, a prostituta. Essa base vai sustentar a sua intenção de desqualificar e desmoralizar a testemunha. Em última instância, humilhar e expor a verdadeira articuladora de todo o processo, causa de toda a campanha difamatória contra Célio. A metáfora do teatro certamente é bastante conveniente e eficiente para tanto. A peroratio, ou seja, a conclusão, né, delimita com muita precisão a intenção, a ideia, a estratégia de Cícero. Ele retoma o teor do caso, novamente defendendo a tese de que as acusações são boatarias e que não se enquadram na lei invocada, a lex lutatia, nem no crime imputado, vi contra rem publicam. Como sempre, dentro da peroratio você tem uma outra estratégia retórica que é a amplificatio, em que você amplifica as qualidades, né, o ethos positivo do réu, no caso de Célio. E por fim, a commiseratio, que ele apela para as emoções dos juízes para a absolvição do réu, né? Ali ele reafirma então as qualidades de Célio, colocando-o acima de qualquer suspeita, ao mesmo tempo em que apela para o pathos, as emoções do júri, a invocar a comiseração junto ao réu, jovem, arrimo de família, cujo erro foi se deixar levar, manipular por uma mulher fria e calculista. Quais são as escolhas retórico-discursivas de Cícero? O resumo que Cícero faz da natureza do processo se encontra no parágrafo 30. Olha o que ele diz. Há, no entanto, duas acusações, uma sobre o ouro e outra sobre o veneno. Nessas acusações, uma só e a mesma pessoa está envolvida. Segundo dizem, o ouro foi emprestado de Cláudia, o veneno foi adquirido para ser administrado a Cláudia. Todas as outras acusações não são acusações, são calúnias, mais adequadas a uma briga mesquinha, né, casos de família, do que a um tribunal. Essa alegação está bastante díspara em relação aos crimes graves de que era acusado Célio. Apesar do rol de crimes bastante alarmantes, Cícero diz que não são mais do que rumores caluniosos. E a única parte do caso de Cícero
que Cícero está disposto a admitir como sendo uma acusação real é o roubo e tentativa de assassinato de Cláudia e Dion, embora seu foco raramente se desvie de Cláudia. Cícero continua dedicando seu discurso para refutar as acusações de que Célio pediu dinheiro emprestado a Cláudia sob falsos pretextos. Tentou usá-lo para subornar os escravos para assassinar Dion e depois fez uma tentativa fracassada de envenenar Cláudia para encobrir isso. Cícero tece uma prolongada narrativa acerca dos acontecimentos que teriam culminado na tentativa de assassinato de Cláudia, como a prova do veneno, por exemplo, e, com aparente sucesso, Cícero redesenha esses incidentes como cenários inventados por uma mulher ciumenta, lasciva, imoral, a verdadeira culpada da ação, que agiu unicamente em busca de vingança contra seu ex-amante por este ter tido a audácia de ter interrompido o relacionamento. Todo o resto, Cícero afirma, não é sequer digno do termo crimen. Ele não vai lidar com a maliciosa maledicta, que se aglomera em torno do que ele afirma ser a única acusação real que o tribunal ouviu. No entanto, quando Cícero se vira para rejeitar as outras acusações, que ele está classificando como calúnia, não há menção de espancamentos, tumultos ou assassinatos. Essas acusações são convenientemente varridas para a sombra de algumas outras calúnias. Olha como Cícero fala: adulter, impudicus, sequester, connuicium est non accusatio. Ou seja, adúltero, impudícuo, ladrão de votos, são injúrias, não acusações. A estratégia de Cícero é a seguinte: é conduzir os ânimos do júri para a interpretação de que as outras acusações, todas graves, que Cícero está descartando, não são o verdadeiro cerne da questão. Ora, o que esses crimes têm que ver com a vingança de Cláudia? Todos têm uma ligação com a política externa romana, especificamente com a questão do Egito, alçada distante de uma alegada vendetta de Cláudia contra um rapaz que lhe fora amante por alguns meses. É verdade que sempre se pode justificar a omissão de Cícero, ao descartar esses outros crimes, argumentando que, como ele era o último dos 3 oradores, é provável que essas acusações, as outras que ele descarta, já tenham sido refutadas por Crasso e Célio, que falaram antes. Até certo ponto isso deve ser verdade. Cícero afirma muito explicitamente que Crasso já havia respondido a 3 das acusações restantes, mas aparentemente não a de Dion. É possível também que Cícero, recém-chegado do exílio, preferisse não se envolver com questões políticas delicadas, que poderiam ofender poderosos a quem ainda devia favores, por tê-lo ajudado a voltar a Roma. A saída mais fácil, então, seria concentrar-se no ataque ao caráter da testemunha de acusação e, de quebra, alfinetar seu inimigo, sem, no entanto, partir para o confronto direto nem envolver ninguém mais sensível. A história contada, a personagem polêmica e principalmente os detalhes picantes desenvolvidos despertaram a atenção, o interesse e a anuência do público. Afinal de contas, sexo vende. Um exemplo da maneira com que Cícero habilmente descredibiliza as acusações de seu cliente é a forma com que ele ridiculariza a história dos seus adversários a respeito da entrega do veneno a Célio, que tinha como testemunhas os amigos de Cláudia. Olha que conveniente. A jocosa reconstituição da cena do crime, pelas palavras de Cícero, é altamente sarcástica, de modo que, ao final, é impossível não rir da cena absurda, totalmente incoerente e vazia de provas. Esses parágrafos que eu vou ler agora são um ótimo exemplo de estratégia argumentativa de um advogado que quer livrar o seu cliente da condenação. Ele reconta a história do seu ponto de vista, só que de modo tão ridicularizante, de modo tão absurdo, que é impossível acreditar na história da acusação. É muito interessante a estratégia de Cícero, a maneira como ele reconta e consegue desbaratar, refutar e descredibilizar completamente a história da acusação. Nessa narrativa, Cícero vai recontar a história da entrega do veneno que teria sido entregue para os escravos que iriam envenenar Cláudia. Então, um tal de Licínio, que estava com o veneno que entregaria os escravos. Então, ele vai recontar tudo como
aconteceu e como a situação era absurda. Claro, do ponto de vista de Cícero, tá? Então ele fala assim: mas não dizem de onde veio o veneno, como foi obtido. Dizem que foi entregue a Públio Licínio, combinado com os escravos que fossem ter aos banos públicos de Sênia, que o mesmo Licínio devia lá ir e entregar-lhes uma caixa com veneno. Aqui começa por perguntar o seguinte: que interessava que fosse levado para esse local combinado? Por que é que esses escravos não teriam ido antes à casa de Célio? Se continuava a haver tanta convivência, tanta intimidade entre Célio e Cláudia, que suspeitas levantaria se o escravo dessa mulher fosse visto em casa de Célio? Se pelo contrário, já havia desavenças, se a convivência se extinguira, se a separação era efetiva, daí aquelas lágrimas, seguramente, e é esse o motivo de todos esses crimes e acusações. Muito pelo contrário, dizem, quando os escravos denunciaram a sua senhora toda a artimanha e a malfeitoria de Célio, essa mulher astuta recomendou-lhes que tudo prometessem a Célio, mas, para que o veneno, quando fosse entregue por Licínio, pudesse ser apreendido em flagrante, ordenou que combinassem que o local seriam os banhos públicos de Sênia, para onde ela enviaria os amigos que se esconderiam e, depois, quando Licínio chegasse e entregasse o veneno, lançar-se-iam de súbito e apanhariam o sujeito. Todavia, juízes, há um método muito fácil de refutar todas essas afirmações. Assim, por que escolheria de preferência uns banhos públicos, nos quais não vejo sítios que servissem de esconderijo a homens de toga? Ora, se ficassem no vestíbulo, não teriam onde se esconder. Se, pelo contrário, quisessem avançar para o interior, não poderiam fazê-lo, convenientemente estando vestidos e calçados, e talvez nem os deixassem entrar, a menos que, porventura, essa mulher influente se tivesse tornado íntima do banheiro em troca de um quarto de asse. Olha só como Cícero desqualifica a figura de Cláudia, né? Ou seja, ela não era possível deixar os tolgados entrarem nos banhos públicos, né? Não seria possível, ao menos que ela, a própria Cláudia, tivesse intimidade e influência suficiente para isso, ou seja, entrar nos banheiros, né, nos vestiários, em troca de um quarto de aço, ou seja, tipo assim, R$1, né? Ou seja, uma prostituta barata, né, por cima, né? Ela se venderia barato e por isso teria acesso ao banheiro masculino, né? Cícero continua: quanto a mim, esperava ansiosamente que fosse indicado quem eram esses homens bons, testemunhas dessa apreensão do veneno em flagrante, pois até agora não foram nomeados nenhuns. Mas não duvido de que sejam pessoas seríssimas, primeiro por serem íntimos de uma mulher como esta. Ou seja, ironia, né? Homens seríssimos, são amigos de uma meretriz, segundo Cícero. Como é que eles poderiam ser sérios, né? É muito sarcástico isso aqui. O tom de Cícero é muito irônico. Depois, porque aceitaram aquela tarefa de se amontoarem no interior dos banhos, o que ela nunca teria conseguido por mais influente que fosse, senão de varões honestíssimos e da melhor reputação. Ou seja, ela do jeito que ela era, né, ela não ia conseguir nem de varões honestíssimos e da melhor reputação. Uma ironia, claro. Mas para que falo da reputação destas testemunhas? Ficai a conhecer o seu valor e o seu zelo. Esconderam-se nos banhos, belas testemunhas. Depois, lançaram-se irrefletidamente, homens com alto domínio, ou seja, mais uma vez Cícero debochando, né? Eles se esconderam nos banhos. Então, belas testemunhas, se esconderam. Lançaram-se irrefletidamente, homens com alto domínio, agiram sem pensar. Assim, pois, pretendeis que, quando Licínio chegou, Cícero continua, segurando na mão a caixa do veneno e preparando-se para entregar, mas não a tendo ainda entregado, nesse momento, essas magníficas testemunhas, sem nome, aparecem de repente. Licínio, porém, quando já tinha a mão estendida para entregar a caixa, recolheu-a e fugiu do ataque repentino desses homens. Olha a cena, né? Ele vai entregar a caixa de veneno, aí vê as testemunhas, retira a mão e sai correndo. A maneira com que Cícero comenta isso
Para a gente pensar que ridículo, como é que isso é possível, né? Elas não estavam escondidas? E aí olha só, Cícero continua com extrema ironia. Ó magna força da verdade, que contra o engenho dos homens, a manha, a astúcia e contra as ciladas arquitetadas por todos, facilmente se defende a si mesmo. Assim é toda a história desta veterana inventadora de histórias, que não tem base, que não pode levar a nenhuma conclusão. Pois é, como é que todos esses homens, pois tinham de ser muitos para poderem deter facilmente Licínio, e o acontecimento ser comprovado por várias testemunhas oculares, deixaram Licínio escapar das suas mãos? Como pôde Licínio ser apanhado com menos facilidade quando recuou para não entregar a caixa do que se a tivesse entregado? Pois se eles haviam sido posicionados para apanhar Licínio, para que Licínio fosse surpreendido em flagrante, com veneno na posse ou a entregá-lo. Tudo isto foi um estratagema desta mulher. Esta foi a tarefa daqueles que foram recrutados. Não percebo como dizes que se lançaram refletidamente antes do tempo. Tinham sido recrutados para isso. Tinham sido posicionados com esse objetivo. Fora descoberto o veneno, a cilada, o próprio crime, enfim. Poderiam lançar-se em melhor altura do que quando Licínio chegasse, quando tivesse na mão a caixa de veneno? Se no caso de esta já ter sido entregue aos escravos, os amigos dessa mulher saíssem de repente dos banhos e agarrassem Licínio, este imploraria auxílio às pessoas e negaria categoricamente que aquela caixa tivesse sido entregue por si. E como é que eles o contestariam? Diriam que o tinham visto? Em primeiro lugar, fariam recair sobre si a acusação de um crime terrível. Depois, estariam a dizer que tinham visto algo que, do lugar de onde se haviam posicionado, não poderiam ter visto. Portanto, eles mostraram-se no preciso momento em que Licínio, tendo chegado, tirava a caixa, estendia a mão e entregava o veneno. Desfecho digno de um mimo, não de uma comédia. Ou seja, Cícero compara toda essa cena a um mimo. Lembra da forma do mimo? Ou seja, não tem pé nem cabeça, do nada termina. Né? Sem uma explicação, sem uma linha, né, de roteiro plausível. Então Cícero desmerece completamente essa cena que para ele não chega nem a ser comédia, mas sim um mimo, tão sem sentido que é. O discurso Procailio é uma obra da maturidade de Cícero, na qual ele se encontra livre dos defeitos, né, da sua fase juvenil. Então é um orador bastante amadurecido, que vai ter um completo domínio da arte oratória. O estilo, como sempre, é elegante, depurado, correto, repleto de elementos que também caracterizam a prosa artística de Cícero. Ainda que neste caso sua opção estilística resvale para um tom mais coloquial, mais próximo do gênero epistolar e mais acessível, algo esperado, né, em vista das suas opções argumentativas, não lhe falta a riqueza lexical que lhe é peculiar, nem sua preocupação com o ritmo no discurso, os números oratórios. Então você tem no texto várias figuras, o uso de figuras é abundante, né? Especialmente a anáfora, por exemplo, a gradação, a antítese, são figuras que aparecem ao longo do texto, como você está vendo nesses exemplos aí, né? Por exemplo, você tem nullum, nullam, nulla, você tá a repetição da mesma palavra mudando só o final, né? A desinência. Você tem, então é uma anáfora presente aí. A gradação também, né? Recurso interessante usado por Cícero, como você vê no exemplo, tantae familiaritatis, tantae consuetudinis, tantae conjunctionis, então a gradação, né, de temática, semântica e também junto com a anáfora. E por fim a antítese, como por exemplo, né, amicam inimicam, como você vê aí na frase do parágrafo 32. Esses recursos apenas, como amostra, né, podem ser reunidos sob o escopo da conquinitas, né, da qual já falei anteriormente, que é um elemento importante da prosa rítmica de Cícero, que caracteriza a estrutura rítmica dos vigorosos períodos que preenchem o texto. Na peroratio, né, a conclusão do discurso, onde o tom se eleva, grandiloquente, como particularidade inerente desse discurso, a solenidade e os ornamentos estilísticos se revelam no seu ápice. Olha só esse exemplo aí no final do discurso. Portanto, se alguém parecer que a força, a agressividade e a obstinação de Célio
tenham sido exageradas, seja ao lidar com os inimigos, seja ao confrontá-los, se alguém ainda ofende alguma dessas insignificâncias, seja o tom púrpura de suas vestes, seja seu grupo de amigos, seja seu prestígio, seja seu brilhantismo, saibam que essas coisas já arrefecem, e o tempo, os acontecimentos e os dias a tudo refreiam. Uma série de elementos lexicais, sonoros, que preenchem esse parágrafo, esse período, né, longo de Cícero, que são aplicados à elaboração da Amplificatio, né, e articulados à repetição harmônica das palavras, sempre início de sintagmas, né, como a repetição do si, por exemplo, ou do well, ou do iam, aí no texto, né, que em um rompante simétrico singular cria um efeito de gradação semântica, né, por um lado, né, e de responsion, né, é uma figura de linguagem, mesma coisa que paralelismo, de outro, quando a proporção entre as sílabas dos membros vai diminuindo metricamente. Olha só, veja que período muito bem construído, né? Si amicorum cateruae, si splendor, si nitor. Ao mesmo tempo que você tem uma anáfora, né? Si, essa repetição, isso também constitui um jogo de palavras, portanto é concínetas. Você tem a divisão em três partes, né, que vão proporcionalmente diminuindo, tanto diminuindo em termos de extensão, cada um desses sintagmas, mas que vão aumentando em termos de amplificação semântica, né? Então, de um lado, você tem lá grupo de amigos, prestígio, brilhantismo, ou seja, você vai aumentando, ampliando semanticamente essa estrutura frásica, essa proposição de Cícero, né, que dá um bom exemplo de como ele concilia conteúdo e forma, né? Semanticamente amplia, né? Lexicalmente a proporção vai diminuindo, né? Então tem uma antítese estrutural aí, certo? Além da anáfora, né, que encadeia, portanto, esses sistemas, você tem também figuras sonoras, como o meoteleuto, em splendor, nitor, ou então minimorum, horum, né? Essa terminação que aparece aí. Esses elementos sonoros se unem à articulação simétrica dos termos do rico período ciceroniano, produzindo aquela característica eufônica, né, própria da compositio e do ritmo das complexas proposições ciceronianas. Para essa análise muito breve do texto do Cícero, vamos nos concentrar em um aspecto que para nós é o mais relevante, ou seja, a formulação da parte de Cícero do caráter, do ethos de Cláudia, a partir do uso da metáfora do teatrum, certo? Bom, conforme dissemos anteriormente, a estratégia de Cícero pauta-se sobejamente na construção de um ethos impoluto do seu ex-aluno, ao invés de investir no argumento de defesa contra as acusações específicas. Nessa linha, o efeito resultante não poderia ser eficiente se não houvesse uma contraparte negativa que lhe estabelecesse a necessária referência. Para isso, em posição bastante confortável e com a confiança de que dispunha após um retorno triunfante de seu tortuoso exílio, a opção de Cícero mais conveniente e segura seria construir essa referência negativa através da figura de Cláudia. Devido às circunstâncias do julgamento, Cícero teve que inventar um novo caso, focalizado em seu próprio ideal de bem contra o mal. E os maus seriam, então, metaforicamente, a família de Cláudia. Então haveria ali, né, nesse discurso, né, a personagem do Lesquins, que é Célio, e da mulher da comédia latina, que seria a Cláudia. E ao associar a si próprio, né, ao lado do bem, né, a adolescentia, a Célio, Cícero tentou restaurar sua posição política como o bem que está em constante batalha com o mal. Essa família dos Clodianos. Certo? Então, como eu falei no começo, nesses discursos Cícero se aproveita para falar de si próprio, aproveita para defender, né, a justiça, para revelar a injustiça que ele sofreu com o exílio, né? O timing não poderia ser mais conveniente, né? Porque justamente esse julgamento acontecia durante uma festividade religiosa, né? Os Ludimegalenses, né? Então isso foi oportuno para Cícero usar
da festa religiosa, do festival que acontecia do lado de fora, para o espetáculo que estava acontecendo dentro do fórum, dentro das paredes em que ocorria o julgamento. Então, isso na verdade acabou sendo muito conveniente, porque Cícero pretende entreter o seu público, sugerir o mundo agradável do teatro cômico e, por referência aos personagens cômicos, levar o seu auditório a olhar as festas do julgamento à sua própria maneira. Não por acaso, no Exordium, ele já fala assim: se por acaso, juízes, alguém aqui chegasse agora, desconhecedor de nossas leis, procedimentos legais e costumes, de certo se perguntaria com espanto o que há de tão terrível nesse processo, para que, num feriado e dia de jogos públicos, estando interrompidos todos os trabalhos do fórum, um único julgamento continue a decorrer. Este é sério, né? E não teria dúvidas de que o réu era acusado de um crime tão terrível assim que, a ser negligenciado, a cidade não existiria. Então, assim, brinca com o fato de que tem que parece que o julgamento é uma coisa muito séria que está interrompendo, né, que não foi interrompido, aliás, pelo feriado. Mas na verdade é outra festa, é também um festival, é também uma comédia, é também um teatro aquilo ali. Cícero aproveita tudo isso para construir seu discurso de modo muito eficiente, argumentativamente falando. Daí por diante, as referências ao teatro, né, à tragédia, ao mimo, especialmente à comédia, são várias. Sempre tendo em vista a batalha entre o bem e o mal, né? Ou seja, nas figuras de Célio e o Adolescens e de Cláudia, a meretriz, prostituta. E há muitas referências a isso. Por exemplo, na pior das hipóteses, mesmo de modo rude ou brando, Célio deve ser apenas repreendido, tal qual o Adolescens, a quem, puro e ingênuo, a admoestação imputada é sempre inócua, é sempre inocente, né? Olha esses exemplos aqui. Nesse trecho, né, Cícero retoma uma comédia latina, né? Ele usa trechos que ele cita durante seu discurso, né? E ele fala assim, né, como Célio deve ser advertido, né, por um tipo de pai mais veemente ou ríspido, né, ou outros tipos de pais que podem ser ainda mais agressivos na repreensão do filho. Mas é sempre uma repreensão, né? Ou seja, a repreensão a um possível delito de Célio como adolescente seria apenas por ter se envolvido com a meretriz. Esse era o problema. E esse é o motivo da repreensão. Olha esse outro exemplo. Aqui, Cícero fala: mas quanto a mim, perdoo a Atratino, um jovem muito educado e excelente. Ou seja, é repreendido, mas é perdoado. Já a Cláudia, né, a invectiva é contundente, desmoralizante, conveniente à necessidade de estabelecer o descrédito próprio de uma meretrix. Ou seja, como você vê nesse trecho, né, o jovem é tratado como grande talento, né, de boa reputação, né, e é acusado pelo filho de alguém, né, agora ele está se referindo ao próprio Atratino, né, que é o acusador, né, e ele mesmo, já o Atratino, jovem que era, também já poderia ser vítima da sedução de uma meretriz, né, no caso, Cláudia. De todo modo, nenhuma acusação, nenhuma mácula poderia ser atribuída a Célio, cujo pai, tal qual o pai austero de uma outra comédia romana, os Adelphoi de Terêncio, lhe inibia as desmedidas. A sua reputação, a reputação do Célio, né, do jovem, fora abalada pelo quê? Pela escolha errada de envolver-se com uma mulher promíscua, pecado do qual qualquer cidadão, mesmo os mais ilustres, não estariam eximidos de incorrer. E olha o que Cícero fala aqui nesse trecho, né? Falando que se Célio tivesse cometido esse delito de se envolver com uma mulher, uma meretriz, né, ele receberia a repreensão do pai, porque afinal de contas é normal que o jovem seja ingenuamente seduzido e caia em desgraça por se envolver com uma mulher errada, ainda mais uma mulher de uma péssima reputação como é Cláudia, certo? E, de todo modo, ele não poderia ser acusado de adúltero ou de qualquer outro adjetivo negativo por se envolver com uma mulher que tem uma reputação ruim. Ou seja, Cícero fala, né? Quem é que poderia ser acusado de adúltero ou libertino se envolvesse com uma mulher, com uma meretriz como ela? Assim, a culpa é da mulher, não dele, né? Afinal de contas, como sempre, a justificativa recai
sobre o fato de que é a mulher que é culpada, é ela que é desavergonhada, é ela que é uma meretriz, e o cara se envolveu porque é ingênuo, não sabia o que estava fazendo. É normal, né, pro homem inocente, ingênuo, se envolver com uma mulher desavergonhada, com a meretrix, segundo Cícero, né? Opinião que infelizmente ainda muitas vezes hoje em dia prevalece, infelizmente, né? Esse argumento de Cícero é um argumento que infelizmente ainda é usado, desmerecer a mulher, desmerecer a testemunha, simplesmente porque ela tem uma vida sexual que é a mesma do homem. E só que o homem, ele é inocentado por ser ingênuo e ela por ser a desavergonhada, né? Essa é a linha de defesa de Cícero que funcionou e infelizmente muitas vezes ainda funciona. Há vários outros exemplos no discurso dessa estratégia de Cícero em desacreditar a personalidade de Cláudia como uma meretriz desavergonhada, lasciva, promíscua, traidora dos votos do casamento, que ludibriou, que enganou, que usou da boa-fé do Célio e que agora quer se vingar porque ele a deixou. Há vários exemplos, como você está vendo agora na tela, né? De outros fragmentos do discurso de Cícero que procuram denegrir altamente a personalidade de Cláudia em favor de Célio, que é visto como um jovem adolescente que não tinha o que falar e que não pode ser culpado por se envolver com essa meretriz. E ele atribui isso à juventude, à ingenuidade de Célio. Nesse outro fragmento, né, Cícero também lança a mão de personagem da tragédia, né, com a finalidade também de depreciar Cláudia. Né? Aqui, olha o que ele chama. Ele chama a Cláudia de Medeia de espírito perturbado, Medeia do Palatino. Essa figura daquela que... vocês conhecem a história de Medeia, né? O mito de Medeia, que é aquela que para se vingar do marido que a deixou, matou os próprios filhos. Né? Então, essa é a comparação que Cícero faz, só agora da tragédia. Né? Ele vai subindo aqui o tom para desqualificá-la de todas as maneiras possíveis, usando essa figura do teatro. Aqui é a imagem da tragédia, como você está vendo. No fim das contas, gente, o que Cícero quer é tornar todo julgamento uma comédia. E ainda pior, um mimo, conforme ele disse antes. Pois nada faz sentido no processo quando este é colocado sob o seu ponto de vista do orador, né, da defesa de Célio. Nosso orador, né, Cícero, ele se utiliza da metáfora e das citações do teatro com a finalidade de aproximar os envolvidos ali presentes nesse contexto e fazê-los avaliar as acusações sob esse paradigma. O orador coloca não apenas os adversários no plano cênico, mas também todos os demais participantes do julgamento, inclusive ele mesmo, projetado sob um ethos inabalável e sensato. Nesse sentido, o recurso do humor inerente à comédia é usado para balizar um certo tipo de comportamento, de argumento, aliás, que já antecipa o final, antes mesmo da finalização da defesa. O adolescens nunca é punido e a meretrix, desacreditada, não pode vencer. Bom, gente, é isso. Existem muito mais questões que você pode perceber na leitura do texto, né? Eu falei muito pouco sobre os exemplos, os excertos que comprovam a linha argumentativa de Cícero, em que ele faz essa relação, essa comparação, essa formulação das personagens de Célio e de Cláudia, depreciando-a e elevando-o, né, com uma linha de defesa que infelizmente funciona, né, ainda mais colocada do modo como colocou Cícero, né, através da argumentação, através do discurso, através do apelo a esse sentimento, a visão inclusive que se tinha da mulher naquela época, né? Visão essa que infelizmente alcançou nossos dias. Culpar a mulher por uma coisa que também é inerente ao homem, né? Simplesmente a vida sexual. Né? Ao expor isso, Cícero consegue a anuência, consegue a atenção e consegue transformar o julgamento, na perspectiva dele, daquele teatro que tanto representa a figura de Célio e Cláudia, quanto também todo o processo. Né? Todo o processo é uma comédia e os personagens, né, o adolescens e a meretrix,
estão ali presentes e cada um deve cumprir seu papel. Ele, inocente, porque foi iludido, como todo adolescente é iludido pela Meretrix, que é quem articula, quem manipula, quem é a causadora de todos os males ali que estão sendo usados contra a Célia, tá certo? Então, acho que vale mais uma leitura mais atenta do texto, verificar outras questões, trabalhar um pouco mais a questão do estilo de Cícero, os exemplos que estão no texto, né? Eu propositalmente não falei tudo para você perceber outros exemplos no texto. Então, um bom trabalho aí para vocês, tá certo? Até a próxima aula.